Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Iniciamos neste momento a palestra doutrinária da Casa Espírita Estrela da Seara, que inicia os seus trabalhos de forma virtual, por todo esse momento que nós estamos vivenciando, uma forma de nos unir, de manter a programação, de fazer com que a atividade da casa perdure. Vamos iniciar a nossa atividade com a prece inicial. Querido amigo de todas as horas, só temos a te agradecer por esta oportunidade de refletirmos juntos acerca do teu Evangelho, de pensarmos nas passagens que tão amorosamente legou à humanidade como forma de instrumento educacional para a libertação das nossas amarras, dos nossos sofrimentos. Querido amigo, permite que a noite de hoje sintamos ainda mais os efeitos salutares de termos a tua presença em nossos corações, de intensificarmos em nós este Evangelho que é luz em nossas vidas, bálsamo de todas as horas. Os dias são difíceis, Senhor, mas seriam muito mais difíceis se não tivéssemos a sua mensagem a inundar as nossas vidas, dando a elas um sentido, um propósito de felicidade, de bem-estar, de harmonia. Fica conosco, permitindo que o teu Evangelho seja a máxima deste nosso encontro, fazendo com que todos nós estejamos a ti vinculados em pensamento e em reflexões, para recebermos todo o refrigério que do alto advém para cada um de nós. Assim seja. Tiago, não acha demasiado simples e bom o mestre para conseguir vencer o jugo que submete Israel à escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Quem fez essa pergunta foi Judas, a Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista. Tiago refletiu um pouco e respondeu com uma pergunta. Mas imaginas então que o mestre vai ter nas mãos instrumentos destruidores, qual um guerreiro do mundo? E Judas disse, não é para tanto. Mas imagino que o mestre, ele perde oportunidades. Hoje mesmo, eu estava a conversar com os doutores da lei. E eles me fizeram perceber a inutilidade das pregações evangélicas. Porque elas alcançam, atingem aquelas pessoas que são desclassificadas, que são ignorantes. E para que se atenda a exigências de reivindicações do nosso povo, seria necessário alguém altivo, enérgico. E aí, Tiago, dentro da sua serenidade, reflete um pouco e diz para Judas, mas o reino que Jesus promete ou deseja construir é dentro do coração das pessoas. Mas mesmo assim Judas ainda fica intrigado, ele estava um pouco ansioso. Ele diz, mas como há de construir alguma coisa sem a atenção dos poderosos? Nesse momento é Tiago que sorri levemente, mas mantendo a sua serenidade faz uma pergunta muito sábia e diz assim, mas existe alguém mais poderoso do que Deus, que foi o que enviou Jesus para nós? Este início de diálogo está no livro A Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, a editora é a FEB. E é um diálogo muito interessante porque notamos inicialmente a diferença de personalidade entre Judas e Tiago. Encontramos uma forma mais austera de falar sobre o mestre, ou a ansiedade característica de Judas a querer identificar caminhos, realizações que o mestre pudesse fazer, enquanto que Tiago apresenta a serenidade, fazendo reflexões em cima dos ensinamentos do mestre, dos seus comportamentos. Este diálogo estava acontecendo na tarde do Domingo de Ramos, em que Jesus tinha sido ovacionado, aplaudido, e isso estimulou muito Judas, instigou, fez com que ele pensasse que será que o mestre não era um tanto simples e bom demais para que pudesse vencer a estas características que são tão do mundo, que pudesse vencer estes desafios que são tão intensos. Será que ele tem o perfil mesmo para esta vitória? Depois desta pergunta que Tiago faz a ele, quem seria mais poderoso do que Deus, que enviou o próprio Jesus, Judas ainda tenta altercar, ainda tenta sustentar a sua argumentação, o que ele pensa como poder, como luta, como desafios. E aí, depois de falar algumas coisas, ele traz o seu pensamento e que Humberto de Campos coloca dessa forma. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão por que necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. E aí vem a advertência de Tiago, que nós achamos muito oportuna. Judas, Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorreres-te dos poderes transitórios do mundo, socorre-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do Messias são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Esta forma deles apresentarem o entendimento sobre o mestre nos suscitou uma reflexão importante. Eles foram escolhidos ao apostolado, a esse colégio, a estes 12 que eram os escolhidos de Jesus, os apóstolos. E mesmo vivendo tão perto de Jesus, eles tinham pensamentos praticamente contraditórios. Eles tinham pensamentos que eram divergentes uns dos outros e que demonstravam exatamente a personalidade de cada um e a forma como cada um vê o mestre. E esta rápida conversa me traz à mente este questionamento. De que forma nós vemos o mestre? De que forma nós enxergamos Jesus? De que forma ele se apresenta sob o nosso olhar?
Porque quando Judas, o Jesus que Judas gostaria de ver, de atuar, é um Jesus que não tem uma simpatia com o que Tiago apresenta dele. É o mesmo homem, mas eles esperam características diferentes, possuem expectativas diferentes. E este Jesus trazido por Judas é um Jesus que deve arrostar o perigo, que deve enfrentar, que deve ser um revolucionário, que deve tomar desses instrumentos, das conveniências materiais, de ajustes, de conciliábulos, de falas que possam ser ajustadas, para que o reino dos céus, que Jesus almeja, seja instaurado desta forma. Que possa libertar o povo de uma escravidão através das armas que a materialidade apresenta, que o poder temporal apresenta. Já Tiago identifica, como ele mesmo diz neste diálogo, em outra oportunidade, que o próprio Jesus tinha dito que o reino dele não é deste mundo. Que ele não veio para construir, para ter nenhum poder aqui, que não pertencia a este mundo o seu reinado. E demonstra a percepção de um reino a ser construído dentro dos corações humanos, a ser edificado, a ser erigido dentro de nós. E o quanto estes aspectos são diferentes. Em um culto recente de nossa família, e que por conta desse recolhimento social, o culto teve de ser dessa forma, assim, virtual, essa pergunta foi lançada. Como é que nós vemos Jesus? Ou quem é Jesus para nós? E uns diziam, Jesus é o amigo de todas as horas. Jesus é um porto seguro. Jesus é o amor, Jesus é a paz. Jesus traz a confiança. Jesus traz o lenitivo de todas as horas. E várias adjetivações e várias características foram levantadas para que estes membros familiares pudessem descrever a sua relação com Jesus. E nós percebemos o quanto isso é particular. Mas, ao mesmo tempo, diante da grandiosidade do Mestre, o contato com ele deve ter algum tipo de transformação, de modificação em nós. No livro de Leão Tolstói, O Reino dos Céus está em nós, ele aborda exatamente isto, que aquele que é cristão, que se coloca na posição de cristão, e que não passou por nenhuma transformação séria, precisa rever o seu reencontro ou seu encontro com Jesus. Precisa entender de que forma esta personalidade do Cristo faz parte de nossas vidas. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, lá na questão 625, encontramos Kardec perguntando qual seria o símbolo, a identidade que pudesse ser colocada como guia e modelo para o homem. Qual o tipo mais perfeito? E os Espíritos respondem, Jesus. Para servir de guia e de modelo para o homem, para a humanidade. Guia é alguém que orienta. Guia é aquele dotado do conhecimento do caminho, de um direcionamento, de uma orientação. Funciona como um GPS, uma bússola a orientar. Todas as vezes que nós precisamos de um guia, é porque estamos sem conhecimento do ambiente ou já estamos perdidos, ou para que se evite que nós nos percamos. Se nós estamos num caminho que nós não conhecemos, numa região que temos dificuldade ainda de caminhar, por diversos motivos, e tem um guia à nossa frente. Se nós desviamos dos passos e nos afastamos do guia, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se perder. Nós vamos perder o curso do caminho.
porque nos afastamos do guia. Jesus veio à humanidade e funciona como este guia. No momento em que ele encarna, que ele se faz o homem físico encarnado, inicia ali a sua instrução de guia, tão próximo de nós. É bem verdade que, como traz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, tudo que veio antes dele ou depois dele está sob a sua organização, a sua governadoria, a sua estrutura de disciplina, de amor, de misericórdia. Mas no momento em que ele se faz carne, é o momento que a humanidade consegue vê-lo com estes sensores materiais estreitos. E nem todos, mesmo vendo, defrontando a sua superioridade, conseguem entender a sua profundidade. Mas ele veio para ser este guia. Por que guia? Não é aquele que fica distante e diz, olha, faz isso, segue dessa forma, busca este caminho e diante deste desafio você age desta forma. Diante desta circunstância você se coloca desta maneira. O educador por excelência toma o educando pela mão, caminha os passos ao lado do educando, estimulando, demonstrando ele mesmo formas de superação dos desafios que nós somos arrostados, que encontramos, que somos invadidos na nossa existência física. Então, neste momento, a encarnação do Cristo, ela tem esta função de ser guia. Tanto que quando olhamos, verificamos quais foram os passos do Mestre. E se transpusermos isto para a nossa existência, temos como nos perguntar, o que ele faria diante desta situação? Desta situação a que estamos submetidos, qual seria a atitude do Mestre? Mas na pergunta de Kardec, também tem a expressão modelo. E modelo é algo ideal. Quando nós utilizamos um modelo, é porque queremos fazer uma réplica equivalente, igual àquele modelo. E Jesus funciona como modelo de comportamento, de emoção, de sentimento. É como se ele fosse para nós um exemplo das atitudes que precisamos tomar na nossa existência, de correção de comportamento, em situações tão difíceis, porque o mundo que Jesus fez parte era um mundo de muita barbárie, de muita adversidade. Se hoje, no contexto atual, na sociedade que vivemos, nos é tão difícil falar de perdão, de compreensão, imaginemos naquele momento, onde as penalidades se apresentavam de forma tão cruéis, injustas, tão partidárias, tão a trazer privilégios a uns e desconsideração em relação a outros. Um mundo que apresentava muita injustiça, muito preconceito, e ele, dentro de uma doçura, de um planejamento de amor, vem vivenciar, e todos os seus atos, todos sem exceção, são atos de amor, são gestos de amor. E a gente pensa até naquele momento em que ele derruba as coisas lá no templo, que ele sacode o templo, até naquele momento, principalmente, notadamente. Porque quem ama adverte, quem ama cuida, quem ama demonstra os excessos, quem ama não quer que aquele que é objeto, entre aspas, do seu sentimento, se perca nas próprias iniquidades. Então, esta pergunta de O Livro dos Espíritos traz uma reflexão muito importante para nós, de nós olharmos para este guia e para este modelo, com cuidado, com atenção e com carinho. Se ele se colocou como guia e como modelo, não é nada impossível. É algo que ele traz com tanta amorosidade dentro de um planejamento para a nossa própria libertação. E diante desta pergunta, e diante da reflexão de Tolstói sobre aquele que é cristão precisa fazer algo e ter alguma atitude, esta pergunta vem a nós. Sabendo que ele é guia e modelo,
sabendo que ele representa para nós uma grandiosidade, um amigo, o amor, a paz, o que é que ele transforma em nós? O que é que em pensamento, em ato, em ideias, em ações de um modo geral, o que é que ele traz para nós? Qual é a modificação que se opera em nós por nós sermos cristãos? Na narrativa que trouxemos do livro A Boa Nova, tem um trechinho interessante em que Humberto de Campos sinaliza o sentimento de Judas por Jesus. E é muito lindo isso, porque na atualidade ainda se queima Judas, ainda se interpreta Judas como a marca de um erro, como se as pessoas não tivessem possibilidade de libertação, de arrependimento, de sorrimento, como se Judas tivesse parado no tempo e da mesma forma a sociedade acaba seguindo neste mesmo caminho. E às vezes se pensa que Judas odiava Jesus, que Judas traiu o mestre porque ele queria perseguir o mestre, porque ele queria que o mestre fosse preso, enfim. Mas o sentimento verdadeiro de Judas, o Espírito Humberto de Campos traz, o Espírito Amélia Rodrigues em diversas mensagens também aponta. Olha como o benfeitor fala. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, porque aqui Judas já tinha recebido o pagamento por ter apresentado quem era Jesus, né? Judas amava o Messias. Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Então Judas também amava Jesus? Sim. Nós amamos Jesus? Sim, mas Judas também amava. E diante do amor não há julgamento. O amor é um sentimento. Às vezes nós não sabemos como manejar este sentimento. Às vezes ele ainda está muito no primarismo. Ele ainda está muito no embrião, como diz a Lei de Amor, o Espírito Lázaro, em Instruções dos Espíritos, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. De que pode ter aquela característica instintiva, passando pelas sensações para chegar aos sentimentos. Mas Judas tinha uma intenção, e a intenção dele era melhor. E isso é muito interessante. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, por 8 vezes, os Espíritos falam 6 vezes diretamente e 2 vezes de forma indireta sobre a intenção das pessoas, de como nós somos julgados pela nossa própria consciência, seja diante da prece, diante de um homicídio, diante do suicídio, diante dos sacrifícios, diante das promessas. A intenção é colocada pelos espíritos como uma forma de demonstrar o que é veraz no ser humano. Como se os espíritos dissessem, a grosso modo, depende da intenção. O julgamento advirá a partir da intenção que se deposita. E aí, a intenção é o nascedouro dos gestos, das ações, das atitudes, mas estas atitudes, elas têm vida própria. E elas podem trazer consequências que não são positivas. E que, apesar da intenção ser positiva, e as consequências não sendo, geram efeitos que vão ser necessários àquele que foi o ator das ações, se redimir com a própria consciência. Arrepender-se, expiar, ter a prática do bem, para reequilibrar a sua própria história com a sua consciência. Reequilibrar a lei de Deus com os seus atos que estão inscritos na consciência. Então, esta intenção é necessária que nós identifiquemos. E é isso que nos provoca o Espírito Santo Agostinho, quando responde ao questionamento
na pergunta 919, letra A, em O Livro dos Espíritos. Quando ele fala sobre a necessidade de aquietarmos ao final do dia, de passarmos na mente os nossos atos, os nossos pensamentos. Se tem alguém que queira falar alguma coisa a nosso respeito, que seja negativo, se tem alguém que venha cobrar alguma coisa de nós, se tem alguém a dizer algo a respeito de nós, esse exercício que Santo Agostinho faz é desta busca pessoal da nossa verdadeira intenção. Porque essa nossa verdadeira intenção é que vai fazer com que nós nos coloquemos diante do verdadeiro cristianismo que habita dentro de nós. Como é que nós nos movimentamos enquanto cristãos? Quais são as dúvidas nas quais nós estamos imersos? E o que é que nos impede de vivenciarmos esta mensagem de Jesus? O que é que faz com que tenhamos embaraços, que tenhamos medos, que desafios às vezes pareçam tão intransponíveis diante de nós? E aí, perscrutarmos a intenção. Diz Allan Kardec, nos comentários a essa resposta da letra A, a questão 919, demonstrando que precisamos perseguir cada vez mais em nós o que é verdadeiro. Porque senão seguimos ou imaginamos seguir um modelo e um guia que não está a atender a nós. Não porque ele não seja esta grandiosidade, este modelo e este guia, mas porque nós não conseguimos invadir a sua profundidade. Não conseguimos entender a sua dimensão. Isso não é um embate de hoje. Eu estou lendo um livro que se chama O Silêncio. É um livro de um autor japonês. O nome dele é Shusaku Endo. Ele tornou-se cristão aos 12 anos. E ser cristão no Japão, nos dias de hoje, ainda é muito raro. E ele enfrentou o desafio de viver uma doutrina que não tem uma dimensão muito expressiva no Japão, porque lá eminentemente características budistas ou shintoístas, mas ele vem com esse desafio e ele se questiona ao longo da existência e ele escreve este livro. E é um livro que conta a saga dos cristãos que saem da Europa, principalmente de Portugal e Espanha, que atravessam ali a Índia, a África, chegam a uma ilhazinha na China e conseguem de barco atravessar para o Japão, com o intuito de levar o cristianismo. E o cristianismo chega por primeira vez no Japão em 1549, por Francisco Xavier, que enfrenta diversos desafios, diversos embates, principalmente com o imperador, com juízes, numa arbitrariedade muito grande e com muitas punições e torturas. E o livro narra o momento em que um dos religiosos, ele vai ao Japão na tentativa de resgatar a história dos cristãos anteriores. O que aconteceu com eles? Eles foram torturados, eles foram agredidos. E quando ele chega em Kyoto, também ele passa por Nagasaki e algumas regiões do Japão, ele vai vendo a dificuldade de ir numa terra tão estranha, que não está muito à vontade com o cristianismo, ele começar a apresentar os dogmas da sua vertente cristã, que era o catolicismo. E ele vai encontrando desafios de vencer estas barreiras, mas ele encontra uma magia muito especial. Porque naqueles lugarejos, entre os camponeses, porque hierarquicamente estava o imperador de forma superior, depois vinham os senhores feudais, abaixo deles os samurais, e escravos dos samurais, os camponeses. Então os camponeses não tinham voz, não tinham expressão. Mas esse religioso chega numa aldeia, e quando ele chega, ele observa que aqueles japoneses eram diferentes. Falavam de maneira diferente, tinham algumas expressões em latim,
e até mesmo a forma como eles se comportavam. O japonês não tem muito de cumprimentar fisicamente, não na sua generalidade. E naquela época, então, era muito mais difícil. E eles tinham um certo de trato de aproximação, de cuidado, de atenção para com o outro, de dividir as coisas, de compartilhar. E ele disse, meu Deus, isso é uma comunidade cristã. E ele percebeu que era uma comunidade cristã pelos gestos dos seguidores do Cristo. E isso é encantador. Porque numa região tão inóspita, aqueles homens, e Martin Scorsese, que faz um dos prefácios, porque são 2 prefácios nessa obra, ele faz um dos prefácios e depois transforma essa obra até em filme. Ele diz que como é incrível ver a sinceridade cristã daquele povo, que de forma tão inicial era apresentada ao Cristo, mas que a personalidade do Cristo arrebatava aquelas almas, demonstrando que era possível uma felicidade, uma forma de viver que pudesse apagar toda aquela opressão. Uma forma que está superior, acima de todas aquelas conveniências, de todos aqueles aspectos tão mesquinhos e pequenos de escravidão, de subjugação. E este religioso que foi levar a mensagem começa a se questionar se nele a mensagem não estava um tanto quanto fragilizada. Porque ele percebia que as suas atitudes, os seus gestos, não conseguiam ter uma coadunação com o teórico, com a base teórica e teológica que existia nele. E estas reflexões me lembram muito a obra Paulo e Estevão, quando Estevão chega na casa do caminho e ele estava buscando o Messias, né? Ele esperava o Salvador, tinha o anúncio da profecia de que adviria o Salvador, e ele esperava por esse Salvador. Mas ele chega à casa do caminho, ele é resgatado, é levado à casa do caminho, ele ainda estava um pouco atordoado com os ferimentos. Ele é cuidado por Pedro e por aqueles que ali estavam. E é interessante que Estevão vai observar o comportamento daqueles homens. E pede a Pedro para que lhe fale sobre este Jesus. E só de Pedro falar, Estevão torna-se cristão. Porque não somente foram as palavras de Pedro, mas é como ele disse, se as atitudes do que seguem este homem são atitudes desta forma, de cuidar das pessoas indistintamente, de servir incondicionalmente, de ter sempre uma palavra, de ter sempre algo a doar, se os seguidores deste homem são assim, imagina como não é este homem, a grandiosidade deste homem. Então, Estevão torna-se cristão a partir deste contato, porque ele não teve contato com Jesus, e daí inicia toda a sua saga de firmeza, de altivez, de disciplina e coragem dentro do cristianismo, sendo o primeiro a ser perseguido pelo grande disseminador, posteriormente, né? Saulo e posteriormente Paulo de Tarso, e compondo essa belíssima história com estas personalidades que inicialmente olhavam o Messias de maneira diferente, mas que tem toda uma revolução. E quando Tiago fala da revolução, ele fala que Jesus queria fazer uma revolução dentro de nós. E fazer uma revolução é nos sacudir mesmo. É nos tirar de uma situação, às vezes, que é cômoda. Às vezes, que é aparentemente estável, mas que nós estamos ali a escamotear algumas coisas que nos são confortáveis e que nos impede o avanço, que nos impede de seguir adiante. Quando Jesus nos propõe a revolução da construção do reino dos céus em nós, dentro de nós, ele está a nos falar de algo que precisa ser verdadeiro. Ele realmente é o caminho que conduz à verdade e à vida. Então, o que ele vem nos propor é uma sinceridade de comportamento, mas como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro
Rejubila-te em Deus, que é o livro que traz a mensagem que deu título à conversação da noite de hoje, ela diz aqui que Jesus, esta personalidade forte e ímpar, teve os seus precursores, tem aqueles que vieram depois, mas incrível a sua marca. O planeta Terra com a sua presença física. E mesmo ele aqui presente, ele faz a promessa. Ele demonstra que o reino dos céus deve ser construído e deve ter tempo para esta construção. Tanto que ele anuncia o Paracleto, o Consolador prometido, aquele que há de virá se nós o guardarmos em nosso coração, e ele pede ao Pai para que envie este Consolador, que fica conosco para todo sempre, que vai aclarar as suas mensagens, que vai dizer, traduzindo para o nosso olhar, agora um pouco mais amadurecido, intelectualmente, cientificamente, para entender de forma mais profunda a mensagem de Jesus. Ele é tão especial, que mesmo sendo co-criador do planeta, sendo o governador deste planeta, sendo o partícipe de toda esta construção e desta criação, ele faz com que a verdade divina seja revelada em etapas, respeitando a nossa condição espiritual, permitindo que venha Moisés com a justiça, ele trazendo eminentemente o amor, o espiritismo, provocando em nós essa transformação, mas fazendo da caridade uma ferramenta para esta transformação. O espírito Joana de Ângeles, na obra citada, ela diz que os espíritas, os cristãos novos, estiveram nestas outras roupagens, não entendendo muito a mensagem do Mestre, não desejando entender. E ao longo do tempo, diante das consequências, como falávamos a respeito da intenção de Judas, mas das consequências que são geradas, os cristãos de hoje também tiveram de vivenciar a sua trajetória, pautando-se ainda neste reequilíbrio. E chegamos aos dias de hoje com esta felicidade de vontade de servir ao Cristo, mas tendo o nosso passado também a carpir, tendo a nossa consciência a reequilibrar, tendo essa adequação entre consciência e comportamento a ser feita, a atender à finalidade da reencarnação, como nos ensinam os espíritos, na questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? Qual o objetivo de reencarnar? A expiação e o melhoramento. Então, a expiação como um reequilíbrio, mas o melhoramento como um avançar, como um seguir. Onde há justiça? Ou seja, tudo isto faz parte de uma justiça divina sob o olhar da humanidade, para que nós consigamos entender esse projeto de amor. Então, essa revolução proposta pelo Cristo é uma revolução de vencer o mundo. E essa advertência é muito interessante. Encontramos no Evangelho de João. No Evangelho de João, desde o capítulo 15, versículos 18 a 27, Jesus explicando aos discípulos, tanto que o título é Os Discípulos e o Mundo, como é que eles vão enfrentar estes desafios. O que é que eles vão encontrar? Que eles serão odiados por causa dele, Jesus. Que eles não serão compreendidos por causa dele, Jesus. No capítulo 16, lá do versículo 5, versículo 5 ao 33, encontramos ele falando sobre o advento do Consolador prometido. E é interessante porque quando ele vai falar do advento do Consolador prometido, é que ele coloca de que será enviado, e tem várias palavras que são muito interessantes, trazidas pelo evangelista, e que vale a pena que nós leiamos. João, capítulo 16, versículos 5 a 33. Mas é no versículo 33 que Jesus diz aos discípulos
Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. E é perfeito, porque ele termina o capítulo aí, nesse versículo. E ele termina com essa frase, eu venci o mundo, depois de ter falado sobre os desafios do mundo, mas também depois de ter falado da consolação. É como se dissesse aos discípulos, tem muitas provações, mas vocês não estão a sós. São muitos os desafios, são muitos os dilemas, mas vocês não estão a sós. E isso ecoa desde lá até agora. É como se nós escutássemos isto. É como se nos dias de hoje, diante de tantos desafios, de tantas adversidades, estivéssemos a escutar Jesus dizendo exatamente isso. Dissesse os desafios que tem no mundo, um mundo ainda muito materialista, um mundo ainda muito consumista, egoísta, encharcado ainda do orgulho, um mundo com muito preconceito, um mundo ainda onde as pessoas se distinguem pela cor da pele, pela sua sexualidade, pela religião, pela sua condição social. Um mundo que tem os sensores tão estreitos a observar o outro. Um mundo que ainda elege estes fatores tão pífios, tão insignificantes, para medir o valor do outro. É como se ele chegasse aqui e dissesse que este mundo tem armadilhas, que este mundo tem as suas vicissitudes, que nós precisamos ser prudentes como as serpentes, puros como as pombas. É como se ele tivesse a dizer que mesmo diante das adversidades, o perdão é a solução, a compreensão, o amor. Mas ele mostra um instrumento para tudo isto. Ele se faz presente na presença do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Ele se faz presente nesta doutrina que nos propõe a renovação, que nos propõe esse mergulho interno para que também nós vençamos o mundo. Nós podemos imaginar, numa interpretação rápida, que vencer o mundo talvez seja ser superior a tudo isto, colocar-se num patamar de superioridade, de distinção de comportamento ou de pensamento, ou de ideais ou de comportamento, no sentido de segregar-se, de apartar-se do grande convívio, que em verdade é a nossa grande fonte de aprendizado. Vencer o mundo é mais profundo, porque esse mundo não é somente o mundo externo, não é somente vencer as mentiras do mundo. E olha que mentira é um tema tão atual, pode ter até o nome de fake, para ser mais evidente nos nossos pensamentos a sua atualidade. Mas o quanto isso é atual? Hoje eu conversava com uma pessoa querida e ela me dizia assim, Lu, eu não aguento mais tal pessoa, que é do trabalho dela. Porque essa pessoa é muito mentirosa. E como essa pessoa está numa posição de destaque, de poder, as mentiras dela repercutem com muito sofrimento, muita dor para aquelas pessoas que estão hierarquicamente ou administrativamente numa posição inferior. E essa minha amiga disse exatamente isso, eu não aguento mais as mentiras dela. Então, vencer o mundo é identificar que essas mentiras não têm significado maior. É fazer o exercício que a benfeitora Joana de Ângeles nos indica com tanto amor, de olharmos para o alto. E olharmos para o alto, enxergamos a imensidão do firmamento, mas também lembramos-nos que no alto, na grandiosidade, nesse significado simbólico de estar acima, Deus vela por todos nós. E olhar para o alto é olhar para Deus. É lembrar que nenhuma destas agruras, elas nos acontecem por acaso. E encontrarmos na sua mensagem, através da conexão indestrutível chamada prece,
as instrumentalizações de vencermos o mundo. Quando nós, ou quando o ser humano, deseja vencer as guerras, as disputas, as brigas, está vencendo no mundo. Jesus veio de forma tão simples. No lar de simplicidade, não teve um destaque de poderio. Saiu da página da história, como ele mesmo disse, sem ter um lugar onde repousar a cabeça. Não deteve nada. Nos ensinou a ser. A cada instante, sempre era oportunidade de ensinamento. Nos ensinando a ser. A importância da verdade em nós. De sermos cada vez mais melhores. E ele vence o mundo e demonstra através da imortalidade, porque aparentemente para o mundo ele foi vencido. Mas a sua mensagem nunca foi esquecida. Ela pode ter sido vilipendiada, pode ter sido adulterada nas suas traduções, na forma de passar, no comportamento de alguns, mas a semente foi impregnada na humanidade. E nunca mais o ser humano poderia ser o mesmo após defrontar-se com este celeiro chamado Boa Nova, chamado Evangelho. Com este Cristo, que todos nós temos uma identidade muito forte desde a criação e que fala tão intensamente em nossos corações. Então ele sai do mundo vencendo este mundo. Vencendo este mundo onde o poder temporal falava e fala tão alto. Mas ele vence retornando à sua grandiosidade de sempre, demonstrando-nos a imortalidade, demonstrando que acima de tudo isto existe a vida, e a vida sempre. A vida aqui ou lá é sempre vida. O nascimento, a morte, são capítulos da vida. Nós estamos sempre imersos da vida, não há como sair da vida. Nós vivenciamos essas experiências dentro da vida. Mas a vida, tudo isso, a imortalidade nós estamos vivendo agora. Nós somos imortais. Então nós vivemos constantemente a imortalidade. E ele trazer esta verdade, como na estrutura trazida pelo evangelista, ele falar sobre o Consolador e depois dizer que venceu o mundo, é para que nós saibamos que temos essas instrumentalizações. Que acima destas disputas, destas brigas, nós precisamos vencer ao mundo e ao mundo interior. É este mundo interno que foi proposto por Santo Agostinho ser devassado, ser conhecido, e por isto a necessidade de nós perscrutarmos os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas palavras, as nossas emoções, os nossos atos. Fazermos este mergulho de introspecção. Aproveitarmos este momento onde existem tantos embates e diversos que talvez podem nos colocar em insegurança ou com algum tipo de medo, de receio, desesperança. Mas aquele que é cristão tem em si a fé. E a fé, ela estrutura as emoções. A fé, ela dá um sentido à vida. Ela é a mãe da esperança e da caridade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com a fé, nós seguimos firmes e somos capazes de alcançar as vitórias que Jesus nos disse que nós seríamos capazes. Porque ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Ele disse que nós éramos deuses, com letra pequena, o D minúsculo, diante da nossa perfeição, que só pode ser alcançada de forma relativa, porque absoluta é somente o Pai. Mas ele nos anunciou tudo isto. E ele dizer que venceu o mundo é nós olharmos, por exemplo, o diálogo dele com Pilatos. Os 4 evangelistas trazem essa passagem. Quando Jesus está diante de Pilatos, e Amélia Rodrigues aprofunda ainda mais esta conversação,
Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus silencia. E o espírito Amélia Rodrigues diz, mas ele não teria condições de compreender a verdade. Porque se nós lemos o diálogo, parece que um está falando de uma forma, de um assunto, e outro está falando de outro. Mas está realmente acontecendo isso. Porque Pilatos está falando do que ele sabe falar, do poder temporal, das coisas aqui da matéria, que perecem, que têm uma limitação, que têm uma validade, querendo subjugar Jesus diante de instrumentos que de nada adianta, diante da grandiosidade moral do mestre. Enquanto que o mestre falava de um reino que está além destas fronteiras materiais. A sua linguagem era do amor, a sua linguagem era da benevolência, então realmente eles falavam diferente. Era como se fosse o materialismo conversando com o que é de mais sublime, com o que é de mais especial. Quando vamos em Paulo Estevão, obra de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, também encontramos um diálogo assim. Quando Paulo, ainda Saulo, dialoga com Estevão e há uma altercação, nós percebemos, tanto que Saulo ele fica aborrecido depois, porque ele era um grande orador e ele vencia todos os embates. E ele se sente vencido naquele momento com Estevão. Porque Estevão, primeiro que não estava em embate, estava a falar das coisas que eram verdadeiras. Mas Saulo sente porque ele não conseguia penetrar aquele terreno. Ele não conseguia invadir aquela realidade. É como se Pilatos fosse o nosso passado, Jesus o nosso futuro. E para se construir o futuro, se tem de observar a proposta do presente, no presente, fazer e construir aqui no presente. É como se Saulo fosse o nosso passado, Estevão o nosso futuro, e os meios de realizarmos aqui o nosso presente. É como se Judas fosse o nosso passado. Mas que séculos depois, como Joana d'Arc, consegue trazer aquele contributo de libertação da França em relação à Inglaterra e passa a posteridade como uma médium que venceu o mundo sem estar adstrita às condições do mundo, que passou por penalidades, por um julgamento muito atroz e cruel, mas que estava ali se libertando da sua consciência, enquanto Judas, nos seus instantes finais, mas também avançando, demonstrando que é possível, da mesma forma que Jesus, sermos vencedores. Para buscarmos um pouquinho da história de Joana d'Arc, tem esse livro aqui, Joana d'Arc, Médium, de Leon Denis. Leitura especialíssima, estudo, para todos nós, de forma muito especial, onde nós encontraremos a sensibilidade deste escritor, e falar de Leon Denis dispensa o declinar das suas características, né, a exposição das suas características, e ele traz nessa obra toda esta grandiosidade do espírito Judas, que não é mais aquele Judas que na Semana Santa as pessoas colocam para ser queimado, como se estivesse a falar de uma culpa que talvez pertença à humanidade, uma responsabilidade que talvez pertença à humanidade. Mas que Judas já alçou voos como também um vencedor, saindo das experiências como Joana d'Arc em séculos por vindouros. Jesus é sim o vencedor incomparável. Nunca antes, nem nunca depois, alguém como Jesus. Mas ele vem propor a nós, para que nós também sejamos vencedores. Foi para isso que nós encarnamos. Foi para isso que nós reencarnamos, para que sejamos vencedores. Quando falamos de vencedores, é como se estivéssemos num embate para com o outro, mas não é. Não é um embate para conosco, é um embate para com as nossas escolhas. É um embate para com as imperfeições que ainda respondem e falam mais alto dentro de nós. É uma forma de vencer a mendacidade,
de vencer a vaidade, de vencer o ciúme, a inveja, estes filhos do egoísmo e do orgulho que manietam a nossa vontade, que nos escravizam, que impede que nós sejamos vitoriosos. O Consolador Prometido, o advento do Consolador Prometido, vem trazer a mensagem de felicidade. No sábado passado, o Espiritismo completou 163 anos, através da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E esta mensagem, ela está às nossas mãos, propícia para a nossa consulta, os nossos estudos, as nossas reflexões, para que nós façamos este exercício com cuidado, porque foi Ele que nos disse que não devemos temer. O mundo tem provações, mas Ele venceu o mundo. E se Ele, que também foi criado simples e ignorante, é bem verdade que nós não conhecemos a sua história até chegar a Jesus, a grandiosidade que se encarnou, que fez-se homem na terra. Mas sabemos que Ele saiu da simplicidade e ignorância e que Ele teve de vencer o mundo também, vencendo as etapas para, a partir desta simplicidade e ignorância, alcançando a angelitude, alcançando a perfeição relativa. Que o Mestre possa ecoar nestes dias difíceis, sendo a mensagem que se renova em nossos corações, sendo o hino que não cansa de ser a melodia que invade a nossa alma e nos propõe preces, nos propõe concentração, nos propõe leituras edificantes, nos propõe fazer o bem, sermos bondosos em todas as oportunidades que temos ou que tenhamos. É o Mestre sempre, este vencedor incomparável, que vem como um guia a desbravar e a nos tomar pelas mãos, fazendo-nos conduzir para este desiderato comum que é a felicidade. Nós nascemos para sermos vencedores. Nós nascemos para sermos felizes. E é isso que precisamos buscar a cada dia. Não são tempos de tristeza, não é tempo de desânimo, não é tempo de desesperança, não é tempo de agonia. É tempo de fé, de amor, de paciência. É tempo de bondade, de fraternidade, de união. É tempo do Evangelho de Jesus em nossas vidas, da forma mais sincera que consigamos viver. Não nos comparemos, não olhemos o outro como forma de competirmos se estamos desta ou daquela maneira, se aquilo nos é sincero ou não. Olhemos para nós mesmos, avaliemos as nossas atitudes, façamos este cuidadoso trabalho que só depende de nós e que nós precisamos tanto, já adiamos tanto. E precisou o mundo parar desse jeito para que a gente pudesse perceber a importância de desacelerar nas escolhas que vínhamos fazendo, para que pudéssemos escolher a melhor parte, como Maria, na visita de Jesus, lá em Betânia, a Lázaro, Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte e escutou quais eram os passos para a construção desse reino dos céus. Que este vencedor incomparável nos abençoe e nos proteja, que Ele nos oriente sempre, porque é sempre Ele, sempre, o nosso guia e o nosso modelo. Vamos agradecer a Ele. E ao finalzinho, nós temos um aviso da Casa Espírita Estrela da Seara. Querido amigo de todas as horas, a tua presença é inebriante. O teu amor nos invade de tal forma que não há por que ter dúvida, tristeza ou amargor. Nada disso persiste em nossos corações, porque somos invadidos pela felicidade que pulsa com a tua presença. É como se fôssemos invadidos, Senhor, por um ânimo que faz com que nós acreditemos ainda mais que podemos, que somos capazes, que podemos vencer as nossas anfractuosidades, que as nossas imperfeições podem ser vencidas por nós,
desde que nós nos dediquemos para isto. Que os nossos hábitos, que se repetem, que insistentemente se apresentam nas nossas decisões, que eles podem ser substituídos por novos hábitos, seguindo os teus passos. Sabemos da tua grandiosidade, mas a tua misericórdia é tão grande. E o Senhor, como bom pastor, não deixa uma só das suas ovelhas sem o atendimento, sem o auxílio, sem o amparo. Debruça sobre toda a humanidade a tua luz, a tua paz, o teu amor imenso, a trazer esperança, ânimo, para que todos percebam que dias novos estão chegando. Dias onde a paz vai se fazer ainda mais real, onde o diálogo, a compreensão, onde a convivência saudável serão realidades, mas que só depende de nós. Fica conosco, Mestre, em nossos lares, alcançando os nossos corações e renovando sempre a tua mensagem, para que sejamos estes que seguem firmes, tomando da charrua, seguindo adiante, reequilibrando a própria história e melhorando cada vez mais, vencendo o mundo a cada dia. Assim seja. Agradecemos imensamente aos irmãos que nos fizeram companhia, que colocaram aqui suas mensagens. Nós vamos olhar assim que finalizarmos a transmissão. Agradecemos o carinho, a atenção. E a Casa Espírita Estrela da Seara está começando, está iniciando as suas atividades de transmissão. Então, eles pedem para que fiquem atentos ao canal. Hoje a gente não pôde fazer a transmissão através do canal deles, justamente por causa desse início dos trabalhos. Mas que os próximos, com certeza, serão realizados por eles através do canal, e nós teremos várias oportunidades de reflexão, de estudo e de estarmos juntos. Obrigada por terem me permitido estar com vocês e obrigada por ter estado aqui, na minha casa, me fazendo companhia e dividindo este momento de Jesus. Um abraço a todos, um beijo imenso. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.